O ser humano vive em sociedade e é natural que nesses grupos haja desentendimentos e interesses divergentes. Porém, é necessário que os conflitos sejam resolvidos, de preferência com segurança e harmonia social. Para isso, criam-se meios para controlar as ações humanas e trazer equilíbrio à sociedade. As pessoas decidem como deve ser a convivência social e, a partir disso, elaboram leis como instrumentos de controle social. O principal objetivo do direito é o de viabilizar a existência em sociedade, trazendo paz, segurança e justiça. Ao menos em tese. Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou explicar a relação entre o direito e a sociedade para que você entenda as origens dessa ligação e os motivos pelos quais o controle social é utilizado na vida em grupo. Eu vou buscar fazer uma explicação muito fácil de entender para você que quer ter noções iniciais de direito de um jeito super tranquilo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se porque muitos vídeos como esse estão vindo por aí. Ao longo da história, vários filósofos buscaram explicar a necessidade do homem de viver em sociedade. Platão dizia que os humanos são, em essência, a sua alma. Mas quando estão na Terra, assumem um corpo físico, que é limitado e não pode se sentir completo por si só. Assim, as almas que estão momentaneamente ligadas ao corpo físico precisam se associar a outras pessoas para suprir as suas carências e limitações. Para Platão, a sociabilidade é uma consequência da corporeidade e dura apenas enquanto as almas estão conectadas ao corpo material. Enquanto isso, Aristóteles entendia que a sociabilidade é uma característica essencial do ser humano. Na sua visão, o homem não pode se autorrealizar, porque deve haver a criação de vínculos sociais para que ele satisfaça as suas necessidades e vontades. É a natureza do homem que o impulsiona a querer se associar e interagir com os demais. Por esse motivo, Aristóteles considerava o indivíduo que estava fora da sociedade como um ser superior ou inferior à condição humana. Ele dizia que o ser humano é, por sua natureza, um animal político. Aquele que não busca a socialização é superior ou mesmo inferior ao homem. Em outras palavras, ou ele seria um deus ou ele seria um animal. Na Idade Média, São Tomás de Aquino prosseguiu com o raciocínio de Aristóteles e considerou o homem um ser naturalmente sociável. Ele disse que o homem é, por natureza, um animal político e social, que vive em multidão, mais do que todos os outros animais, por uma questão de necessidade. São Tomás de Aquino afirmava que a vida fora da sociedade é exceção, se enquadrando em 3 hipóteses. A primeira é quando o indivíduo, por um infortúnio, passa a viver em isolamento, como é o caso de um náufrago, por exemplo. A segunda é quando, por problemas psicológicos, o homem perde a razão e busca viver distanciado dos demais. E a terceira é quando o indivíduo se isola para buscar o aperfeiçoamento espiritual e a comunhão com Deus. Isso é o que pensava São Tomás de Aquino. Depois veio a Idade Moderna trazendo os filósofos contratualistas como Spinoza, Hobbes, Locke e Rousseau. Existe uma gama variada de teorias que buscam explicar a vontade que o homem tem de se associar com outros. São diferentes explicações e teses, mas há, no entretanto, um ponto em comum entre eles. Todos dizem que a sociedade não foi um impulso natural, ou seja, não foi um fato da natureza,
e sim a criação da vontade humana. A sociedade tem a sua base firmada em um contrato social que pode ser alterado por seus membros. Thomas Hobbes, por exemplo, defendia, no livro Leviatã, que o homem é um ser mau por natureza, que enxerga seus semelhantes como concorrentes, que devem ser dominados ou destruídos. O constante estado de guerra, de conflitos e de brutalidade foi o que levou os homens a firmar um contrato entre si, transferindo parte da sua liberdade ao Estado, para que este imponha a ordem e a segurança a todos. Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, pensa o oposto de Hobbes. No livro O Contrato Social, Rousseau afirma que o homem é bom por essência, mas ele é corrompido devido à busca pela propriedade privada, dando início aos inúmeros conflitos sociais. A solução encontrada para extirpar os conflitos seria a organização de um Estado que seguir pela vontade geral e não pelos interesses particulares. Eu falo muito mais sobre os filósofos que formam a grande base do direito no curso Primeiros Passos no Direito. Ali eu trago toda a estrutura necessária para quem está iniciando seus estudos no direito e quer compreender os assuntos de um jeito profundo, mas ao mesmo tempo simples de entender, sem palavras complicadas ou explicações difíceis de acompanhar. Te convido a conhecer. Seguindo adiante no vídeo de hoje, seja qual for a origem histórica da sociedade, o que podemos observar é que ela advém da necessidade humana de interação. O homem tem necessidade de conviver com outros indivíduos para se desenvolver e se completar. Em termos gerais, podemos definir sociedade como um grupo de pessoas que interagem entre si. Dessa interação é possível prever comportamentos, situações e condutas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Os comportamentos provocam reações dos demais. E aí, quando existe um conflito de interesses, os envolvidos procuram a resolução do impasse, seja sozinhos, seja por intermédio do poder público. Em um grupo é natural que surjam conflitos entre as pessoas e que estas queiram uma solução. Para que a sociedade subsista, é imprescindível que se resolvam os conflitos com segurança, justiça e busca pelo bem comum. Diante disso, surge a necessidade de criar instrumentos que controlem a vida em sociedade. O direito é um desses instrumentos de controle social, mas não é o único. Em um grupo também existem outros meios de controle social, como a religião, a moral e os costumes. A diferença é que o direito possui força obrigatória. O direito tem a característica da coercibilidade, o que quer dizer que os sujeitos não podem decidir se vão obedecer à lei ou não, ao menos em tese. Por esse motivo, o direito traz regras apenas quanto aos fatos sociais mais relevantes para o convívio social. Para Émile Durkheim, a sociedade não resistiria sem o direito, porque ela seria anárquica. O direito é a grande coluna que sustenta a sociedade. Ele é criado pelos homens para corrigir as suas imperfeições. É um grande esforço para adaptar o mundo exterior às necessidades humanas de vida. A subsistência da sociedade depende da ordem nas relações de convivência. Existe mútua dependência entre direito e sociedade. Não pode haver sociedade sem direito e não há direito sem sociedade. Seria impossível existir sociedade sem uma ordem mínima, com direcionamentos. Afinal, há a necessidade de limitar a esfera de conduta de cada indivíduo para que a sua liberdade não gere conflitos com os demais. Da mesma forma que não se concebe o homem sem o convívio social, também não se concebe uma sociedade sem regras, ou seja, sem o direito. O direito, por sua vez, não tem existência por si só. Ele existe em função da sociedade. O indivíduo isolado não precisa do direito,
Basta pensar que, em uma ilha deserta, o direito perde a sua função. Por fim, vale lembrar que o direito modifica a sociedade, porque impõe condutas e comportamentos, mas também é influenciado por ela, através da cultura, dos costumes e da evolução dos integrantes do grupo. Entender que um indivíduo possa ter certos direitos e deveres exige que se conheça a sociedade na qual ele vive, ou seja, o seu contexto histórico, econômico e cultural. O indivíduo segue as regras da sociedade que habita, mas também contribui com as modificações dessa sociedade, assim como a prepara para as novas gerações que virão. Como conclui Dante Alighieri, o direito é uma relação de homem para homem que, quando bem conservada, conserva a sociedade, mas quando corrompida, a corrompe. Busquemos então a evolução da sociedade e a paz social, pois essa é a função do direito. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase "Eu amo direito". Feliz seria a nossa sociedade se houvesse o interesse de todos os seus cidadãos de conhecer seus direitos e deveres e colocá-los em prática. Meu objetivo é sempre de fazer com que você compreenda o direito em palavras simples e acessíveis e, mais do que isso, que você perceba como é fundamental entender o direito, desde as noções mais básicas. Para aqueles que estão começando agora essa jornada e têm sede de saber jurídico, eu convido a assistir ao curso Primeiros Passos no Direito. Você vai compreender o direito com facilidade, sem precisar sofrer com aulas complicadas e confusas. O foco do curso está nas disciplinas iniciais, que são as mais importantes para a construção do seu raciocínio, e ele é voltado a quem está começando agora e quer um curso super didático e de fácil compreensão. Fiz com total dedicação para você entender tudo. Para saber mais informações sobre o curso Primeiros Passos no Direito, o link está na descrição. Entender o direito está a seu alcance e eu te digo, você vai adorar fazer isso. Agradeço a sua nobre companhia até o final desse vídeo. Te desejo bons estudos para você alcançar todos os seus sonhos. Até!